deserto não é seu lugar. E por que o deserto não é seu lugar? Nós não fomos feitos para viver no deserto. É óbvio que tem muito crente, e quando eu prego aqui, eu prego para a maioria crente. Tem muito crente que vive no deserto. Deserto não foi estabelecido por Deus para que vivamos. Existem pessoas que vivem no deserto? Sim, é óbvio que existe. Como tem gente que vive lá nas geleiras. Mas Deus, que foi o criador do deserto, ele não fez aquilo ali para a gente construir uma casa e ficar morando. É interessante quando a gente lê alguns textos da palavra, e um deles eu gostaria de começar aqui essa ministração lendo com os irmãos. Texto de Mateus, no capítulo 4, texto muito conhecido, claro, muito conhecido. Livro de Mateus, capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso com este irmão, com esta irmã, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Lembrando que nós usamos aqui na igreja a versão NVI, a tradução da NVI, que é mais abrasileirada a tradução, né, mais português do Brasil. E no capítulo 4, está registrado no livro de Mateus, versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira pergunta aqui que eu quero te fazer, ela é uma pergunta que você sabe a resposta, está no texto, mas só para gravar na tua mente. Quem que levou Jesus para o deserto, irmãos? O Espírito. Amém? Está claro isso aí na sua Bíblia? Ótimo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 11 e último, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esse texto aqui está bem claro, e a gente começa a analisar textos bíblicos. Tem duas formas de entender essa questão do deserto. Primeira forma é a que está descrita. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado. E por que ele tinha que ser tentado? Ele é o Filho de Deus, estava ali dando a sua vida, ou se preparando para dar a sua vida. Sim, ainda assim ele precisava ser tentado em algumas áreas que nós inclusive somos tentados. Mas entenda que quando ele foi para o deserto, o Espírito levou. Existe uma outra forma de entender o deserto. Quando a gente
passa pelo deserto. O povo que saiu do Egito era para eles passarem pelo deserto. Alguns historiadores, estudiosos bíblicos dizem que seriam 3 dias de caminhada, outros dizem, baseado em textos da palavra, que seriam 40 dias, enfim, entende-se que era teoricamente 40 dias, outros, como eu disse, teoricamente entendem 3 dias, vamos dizer que eles tinham que passar pelo deserto e essa caminhada levaria 40 dias. Lá no deserto eles também iam ser provados, também iam passar por dificuldades, por lutas. E quando a gente olha para o deserto, é interessante que a gente passa pelo deserto. O que a gente não pode é morrer lá, é botar uma casa ou construir uma casa lá para morar e viver lá o resto da vida. Se alguém morrer, espiritualmente falando, no deserto, é porque ele nunca conheceu Jesus. Porque mesmo no deserto, Jesus é a fonte de água viva e Ele é capaz de abençoar a gente. É interessante que Deus às vezes permite e nos leva ao deserto para nos provar, para nos moldar, para nos capacitar. Pena que nem todos os cristãos que tem na face da terra entendem assim. Por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, aqui no telão, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aqui está sendo falado do povo, da cidade daquela época, da igreja daquela época. Deus permitiu que muitos no passado e permite que muitos no presente passem por algum tipo de deserto. Alguns entendem deserto como falta de dinheiro, outros com enfermidades, outros com problemas familiares, outros com desemprego, enfim, existem várias formas que as pessoas hoje entendem o seu deserto. Na verdade, cada um passa ou tem o seu deserto. O que você não pode é colocar isso dentro do teu coração e viver em função disso. E esse talvez seja o maior mal que nós estamos vivendo dentro das igrejas hoje. Aqui na nossa igreja mesmo nós temos pessoas que estão focando no momento do deserto. Os olhos deles só estão olhando o problema. Eles estão passando por um problema e eles focam nesse problema. E eles choram por esse problema, eles oram por esse problema. Mas eles não saem dali, eles pararam ali, eles estão inclusive construindo uma casa ali. Não deveria ser assim. Eles deveriam entender que estão passando por um problema, esse problema é momentâneo, porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está conosco todo o tempo, e se Ele permitiu, a Bíblia diz que Deus, se Ele permite situações difíceis na nossa vida, Ele mesmo dá o escape, Ele mesmo capacita. O problema é que a pessoa chega ali e ela fica parada ali, ela fica ali reclamando no deserto, como o povo que saiu do Egito. Aí você fala assim: poxa, por que Deus criou o deserto? E olha, meus irmãos, eu estava pesquisando sobre isso, achei interessante. O deserto, a maior parte do deserto que existe no mundo, ele não recebe quase nada de chuva. Há até lugares gelados, por incrível que pareça, que são considerados como deserto. Por exemplo, tem o chamado deserto da Antártida, o maior espaço gelado e desértico do mundo, da Terra. Dizem os historiadores que nesse local, esse deserto gelado, quase não existe queda d'água lá, nem a tal da chuva, é pouco, e ainda assim em lugares que tem queda d'água, de tão petrificada que está a água e tudo que existe ali. Se você olhar para o deserto, não existe vegetação boa no deserto. O máximo que você pode encontrar num deserto, talvez é o chamado oásis. Você já deve ter ouvido falar daqueles oásis que existem em alguns lugares no deserto. O que é oásis? Geralmente para muitos é uma miragem. Se você já assistiu alguns filmes que o cara está atravessando o deserto, o sol quente na cabeça dele deixa ele tão doidão, com sede, que ele começa a enxergar coisas. Às vezes você realmente encontra um oásis, mas na maioria das vezes as pessoas têm essas visões. Não há vegetação rica no deserto. O máximo que você pode encontrar é aquelas sarças, que são aqueles tipo
aqueles emaranhados que você vê nos filmes de faroeste, que bate o vento e vai aquele negócio rolando e tal. Aquilo ali é algo parecido com a sarça. Esse tipo de vegetação tem no deserto. No deserto quem que vive? Répteis, chamados cobras, lagartos, mosquitos e bichos em geral. Durante o dia, alguns desertos que existem no mundo chegam acima de 50 graus Celsius. E à noite, menos 1, menos 2 negativo. Como eu disse, eu estava pesquisando, me chamou a atenção os 10 maiores desertos que tem no mundo. Primeiro é o deserto da Antártida, como eu disse aqui, que é totalmente gelado. Esse lugar tem 14 milhões de metros quadrados. Segundo, o deserto do Saara, na África, que tem 9 milhões de metros quadrados. Terceiro, o deserto da Arábia, na Ásia, 1.300.000 metros quadrados. Tem também o chamado deserto de Gobi, na Ásia, com 1.125.000 metros quadrados. Tem o deserto do Kalahari, na África, com 580.000 metros quadrados. Tem o deserto arenoso, na Austrália, com 414.000 metros quadrados. Em sétimo lugar, tem um lugar chamado Karakum, na Ásia, com 350.000 metros quadrados. Em oitavo, Takiamankan Chamou, na Ásia, com 344.000. O deserto de Namibe, na África, com 310.000. E por último, o deserto de Tar, na Ásia, com 260.000 metros quadrados. Ou seja, segundo historiadores, 20% da terra é deserta. 20% existe esses desertos. Se você pegar a terra e dividi-la em 3 partes, 2 são água, 1 é terra. Dessa terra que existe, 20% é totalmente deserto. Aí você fala assim, poxa, por que Deus criou o deserto? Como eu disse, talvez um dia lá no céu vai haver aquele computador tipo de banco que você vai fazer essa pergunta. Por que Deus criou o deserto? E vai aparecer a resposta. Não adianta você querer entender hoje. Muita gente não entende por que tem o deserto. Aliás, esses dias, em tom de brincadeira, a gente estava em casa brincando, a minha nora mesmo disse, um dia se desse eu ia perguntar para Deus, por que Ele criou barata e mosquito? Né? Porque eu não vejo função nenhuma nelas. Né? Enfim, é interessante, meus irmãos, que quando a gente fala de deserto, todos nós somos tentados. Resta saber que tipo de entendimento nós temos acerca do momento que nós estamos passando. Vou te citar um exemplo. Ontem estive num determinado lugar, um senhor mais novo do que eu, segundo ele disse, 52 anos, e ele conversando com uma terceira pessoa que estava lá no local, ele perguntou para o senhor os anos dele, aquele homem do interior, chapelão, barrigudão, tal. Eu tenho 50 anos. Você está bem, mas você está muito bem. Eu não, estou com 52 anos, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hérnia de disco, foi falando 3, 4 coisas. Aí eu brinquei com ele, falei, você tem mesmo, comprou, é tua? Não, pastor, o senhor não sabe. Aí a gente começou a caminhar, não deu 10 minutos, ele sentou. Aí eu falei, o que houve? Ele falou, a dor nas costas é muito grande, eu preciso sentar. Vai lá olhar, o senhor tem que olhar com ele aqui, daqui a pouco a gente se encontra. Isso me chamou a atenção, porque logo após a gente teve a oportunidade de conversar sobre Jesus. E eu disse textualmente para ele, eu falei, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, algumas coisas na tua vida mudam, inclusive dentro da tua mente. E aí ele começou a questionar, porque tem essas igrejas, porque tem isso, aquilo outro. Eu falei, não, eu não quero falar de igreja, eu não quero falar de religião, eu quero falar de Jesus. Você precisa de Jesus. Uma coisa eu posso te garantir, a tua vida vai mudar se você tiver Jesus dentro do teu coração. Aí ele disse, mas o senhor sabe, né, eu tenho essas dores. Eu falei, não, você precisa primeiro mudar o seu vocabulário. Porque esse tipo de pessoa, ela chegou no deserto e ela sentou ali e fez uma casa para ela. Como ela entende que não tem cura, então ela fica dizendo o seguinte, Deus que quis. Deus que quis.
Eu tenho isso, eu tenho e eu tenho. O que essa pessoa fez? A enfermidade chegou, o problema chegou, e ela parou no deserto e fez uma casa para ela no deserto. E dali ela parece que não sai mais. Só se Deus tiver muita misericórdia. Meus irmãos, se você prestar atenção na Bíblia, e eu quero te chamar a atenção aqui nessa noite, se você ler o texto do povo que saiu do Egito, em nenhum momento você vai encontrar Deus falando para o povo: vocês vão caminhar aqui pelo deserto, vocês vão para tal lugar, a terra prometida, eu prometi para os seus antepassados, vocês vão para lá, vocês vão morar lá, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra muito abençoada, é uma cidade, tem casas, o povo que está lá não me agrada, eu vou tirar eles de lá e vou dar para vocês o local deles. Por que Deus fez isso? Deus é que sabe, Ele que conhecia o coração dos povos que moravam naquelas cidades, enfim. Mas em nenhum momento você vê Deus falando para eles o seguinte: gente, vocês precisam construir uma casa no deserto nesse momento que vocês estão passando. Não, o máximo que eles faziam é estender uma barraca. O máximo que eles faziam. Estende uma barraca. Durante os anos que eles viveram lá cativos, por causa, os 40 anos, chamado 40 anos, até que toda aquela geração acima de 20, exceto Josué e Caleb, morresse. Durante esses 40 anos, em nenhum momento você vê uma descrição assim: construam uma casa para vocês morarem. Não, sempre era na base de barraca, de tenda. Até as coisas de Deus, o tabernáculo, as coisas ali, eram coisas assim móveis, eles montavam e desmontavam. Só quando o povo entrou na terra prometida, anos depois, através de Davi e do seu filho Salomão, é que foi construído um templo para que Deus pudesse habitar. Está lá em 2 Crônicas, relata esse histórico aí da construção do templo. Até então, Deus, ele habitava no tabernáculo, ele estava na arca, ou relacionado com a arca, com os utensílios da arca, mas eram objetos móveis. Se você ler esses textos, Deus nunca disse para eles: façam uma casa no deserto, porque eu trouxe vocês para cá, vocês vão viver o resto da vida aí, vocês vão morrer, vocês vão sofrer, porque eu quero castigar vocês. Não, você não vê isso. Você vê o povo, por causa da sua reclamação, por causa da sua falta de entendimento, permanecer no deserto. Não era plano de Deus que eles permanecessem. Mas infelizmente, meus irmãos, aquele povo, eles focaram nos problemas. E se eu perguntar aqui para vocês, é uma pergunta retórica, eu já sei a resposta. Se eu perguntar aqui: irmãos, quem está passando por um deserto, ou quem já passou por um deserto, acho que todos vão levantar a mão. Por quê? Porque nós passamos pelo deserto. Mas a própria expressão diz que nós passamos pelo deserto. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, que servisse o que aconteceu com ele para nos ajudar, para nos capacitar. E é interessante, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas tem muita gente que parece que se apaixona pelo deserto, gosta de viver no deserto. Tem gente que você chega perto dele e fala assim: irmão, como é que está, irmão? Estou num deserto, estou numa luta, meu irmão. Nossa, que coisa. Eu já falei sobre isso aqui. Um ano depois você reencontra: e como é que você está? Feliz aniversário. Estou numa luta ainda, estou num deserto. Nossa, irmão, ainda é tal. Aí você encontra ele um tempo depois, ele fala: irmão, aquela lá passou, mas agora estou em outra. Parece que se apaixona, parece que gosta de viver no deserto. E deserto é lugar de passagem. Interessante que, se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos aprender coisas maravilhosas com os profetas maiores, os profetas menores, os apóstolos de Jesus. Interessante que Jesus, ele foi levado para o deserto, como diz o texto, e ele foi levado pelo Espírito. E tem muita gente que, quando olha essa situação, fala assim: mas também, né, era Jesus. Jesus já tinha aquela capacidade de Deus, ele já sabia tudo. Não. O texto da palavra de Deus nos ensina que Jesus, quando ele era pequeno, com 12 anos, ele ia nas sinagogas. Com 12 anos ele buscava. Mas Jesus, né, o pai dele sustentava ele. Não, irmãos, com essa idade ele já trabalhava de carpinteiro com o pai.
Tanto que, quando Jesus volta para a sua cidade, depois que ele começou o seu ministério, os caras de lá falam assim: escuta, não é esse aí, o carpinteiro, filho de José, de Maria? Não conhece os irmãos dele, as irmãs dele? O que esse cara está fazendo aqui? Ou seja, desde pequeno, Jesus, ele tinha o interesse de aprender a palavra. E por que aprender a palavra? Porque a palavra de Deus é importante para as nossas vidas, irmãos. Quando a palavra de Deus está gravada no teu coração, como diz o salmista, você não peca contra Deus. Quando a palavra de Deus está no teu coração gravada, e quando você lê a Bíblia, não religiosamente, como aqueles religiosos: eu li a Bíblia. E aí o que você aprendeu? Olha, não aprendi nada. Eu sei que tem história disso, história daquilo, mas aprender mesmo nada. Escuta, porque eu li a Bíblia toda. E aí, o que mudou na tua vida? Olha, não mudou nada, porque tem umas coisas ali que eu nem entendi. Agora, quando você lê a Bíblia, quando você esmiuça a Bíblia, quando você se aprofunda, quando você gasta tempo, e hoje o problema é o tempo, porque o cara passa 1h30 na frente da televisão assistindo um jogo, o cara passa 1h30, 2 horas na frente da televisão assistindo um filme. A pessoa tem tempo para ir passear no shopping, a pessoa tem tempo para curtir a vida, a pessoa tem tempo até para trabalhar. Se ele não for trabalhar, ele diz assim: nossa, como é que eu vou sustentar minha família? Eu tenho que trabalhar, e tem que trabalhar mesmo. Mas e o tempo que você dá para Deus? O tempo que você tem de relacionamento com Deus? O tempo que você gasta para ler a Bíblia, para esmiuçá-la, para guardá-la no seu coração? Lembre-se, sabe, a maioria das pessoas cristãs que passam por um deserto são pessoas que estão despreparadas. Meu irmão, por que despreparado? Pergunto para você: quando você vai para o deserto, ou quando você passa pelo deserto? E eu me lembro quando a gente foi em 99, a gente passou por alguns lugares lá no Egito e também por Israel, que era totalmente deserto. Por exemplo, quando a gente foi subir ao Monte Sinai, o guia, ele disse: vocês pretendem subir? Nós estávamos em 39 pessoas. Tinham pessoas de idade, homens, mulheres, tinha os mais jovens, 39 pessoas. Vocês pretendem subir? Sim. Então vocês têm que se preparar, porque o sol, esse horário, é muito quente. A subida são 9 quilômetros até o pedaço do topo. Do pedaço do topo para cima são mais 2 quilômetros de espaço, assim que você vai subindo. Você tem que estar preparado, inclusive levar blusa. Pô, levar blusa, está maior calor. Você tem que se preparar, porque quando a gente começar a descer, lá pelas 7, 8 da noite, vai estar muito frio. Então você tem que se preparar. Se vocês quiserem, levem água, leve algum tipo de mantimento para vocês comerem, caso vocês queiram chegar lá. Aí tem aquelas pessoas mais velhas, né? Aqueles cristãos mais antigos que são cabeça dura e falam: não, Jesus está comigo, eu vou lá mesmo, vou pela fé, vou pela fé. Irmão, de 39 subiu 20. O resto, entre jovens e mais velhos, no quilômetro 3, 4 voltaram e ficaram no ônibus. Nós que tínhamos nos preparado, não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente tinha o ideal. A gente queria conhecer primeiro aquele monte. Segundo, nós levamos alguns pedidos. A gente queria orar em cima daquele monte. E também ter uma experiência com Deus lá naquele lugar maravilhoso. Eu, pelo menos, tive uma experiência maravilhosa. Eu não conseguia controlar as lágrimas, de tanto que eu chorei lá em cima, de sentir aquela presença gostosa do Senhor Deus. A mesma que eu sinto aqui na igreja. Você pensa assim: eu preciso para Israel, para o Egito, sentir a presença de Deus? Não, Deus está em todo lugar, está com a gente aqui. É que trouxe uma experiência nova. Mas para a gente chegar lá, a gente teve que se preparar. Por exemplo, ninguém que vai fazer uma caminhada aí, ou uma viagem, por exemplo, de 600 quilômetros, se o carro for muito econômico, beleza, mas se não for, ele tem que parar no meio do caminho para abastecer. Mas ele tem que pesquisar, e hoje tem condições de você ver isso, de se no meio do caminho tem algum tipo de posto para ele reabastecer. Porque senão, no meio do caminho, ele vai ficar. Ou seja, a gente tem que estar preparado para passar pelas dificuldades da nossa vida, que nós vamos passar. Todo mundo passa por dificuldades. Vou usar essa expressão de hoje: todo mundo passa por desertos. Lá no deserto, eu tenho que estar preparado. Que tipo de preparação é essa? Eu citei aqui há pouco no âmbito humano. No âmbito espiritual, eu preciso estar preparado com a palavra de Deus dentro do meu coração. Porque lá, quando eu for tentado, eu vou saber responder
dentro da palavra, reagir dentro da palavra, como Jesus fez. O diabo falou para ele assim: ó, está escrito. Aí Jesus falou: mas também está escrito. Escuta, faz essas pedras se tornarem pães, e você está com fome. Escuta, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, e eles não guardarão. Aí Jesus responde o quê? Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você está no deserto e sabe a palavra, meu irmão, você passa pelo deserto. Porque em meio eu achei um dado interessante, eu estava pesquisando na internet, não sei se é verdade, mas chegaram a um número, diz que havia no meio daqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, mais ou menos 515 mil homens, entre aquele povo que saiu do Egito. Bom, você imagina, 2 filhos, 3 filhos cada um, solteiro, casado, o cara que leva a sogra, o sogro, o cachorro, o papagaio, 2 milhões. É interessante que daqueles 515 mil homens, só 2 entraram na terra prometida. Só 2. Eu vou te repetir: 515 mil homens, segundo a avaliação de alguns teólogos, só 2 conseguiram entrar na terra prometida. Por que só 2? Porque o resto ficou pelo caminho e ficou sofrendo até morrer. Eles tinham uma promessa, mas no deserto eles não estavam preparados. Só Josué e Calebe. Quando eles trazem a informação que o lugar é maravilhoso, outros 10 trazem a informação assim: é maravilhoso, mas a gente vai ser destruído que nem gafanhoto. Os caras vão fazer assim, pisar na gente, matar a gente. E aí Josué e Calebe falam: não, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, nós dependemos de Deus, Deus está conosco nesse deserto. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a vitória. Mas em meio àquela fala de Josué e Calebe, os caras pegaram pedra e quiseram apedrejar e matar os dois, e matar Moisés e Arão e todo aquele pessoal que estava com ele. É óbvio que Deus interviu, é óbvio que ali veio o castigo para eles. Sabe, meus irmãos, por que muito cristão não vai para frente? Porque ele não conhece a palavra, ele não pratica a palavra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo, um dos caras que mais passou deserto, ele escreveu: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem aquele texto complemento lá, que ele cita também, está registrado na Bíblia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é interessante que ele diz o seguinte aqui: eu fui instruído, eu sou instruído. A questão é que hoje a instrução que se dá em muitos lugares é assim: você vai ser vencedor, basta você pegar tudo que você tem e dar para a igreja, basta você fazer de Deus, cobrar de Deus, pedir para Deus, basta você fazer campanha, basta você fazer isso que você vai ter. Bom, e a hora que passar no deserto? Como acontece com muitos, e é por isso que tem mais de 20 milhões de desviados no Brasil. 20 milhões de desviados e quase 10 milhões de desigrejados. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem Bíblia. Elas não prestam atenção na hora da mensagem, porque a mensagem está dizendo para elas o seguinte: você precisa aprender a honrar. Honra é um princípio bíblico. E quando você aprender o que é honra, Deus vai honrar a tua vida. A pessoa fala: não, eu quero saber quando que Deus vai me dar grana. E é por isso que muita gente que está na igreja está frustrada, não vai para frente, e quando passa no deserto desiste. Ou está passando no deserto e está focando no problema. Problema com problema financeiro, problema com familiares, problemas emocionais, problemas até conjugais, problemas de relacionamento com amigos, com pessoas. A gente passa por deserto. Mas quem tem a palavra guardada no seu coração, no momento do deserto, ele passa, porque as dificuldades vão acontecendo e ele vai só recitando a palavra, crendo que Deus está com ele todo o tempo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo
chamado tempo do fim. É o tempo que muita gente está desistindo de Jesus. Quando eu falei para esse senhor ontem, você precisa de Jesus, você precisa tomar uma decisão, você precisa mudar o teu jeito de vida, você precisa conhecer Jesus na sua essência. Falei isso uns 10 minutos. Depois de 10 minutos ele olhou para mim assim e falou assim: que hora que o senhor vai embora? Eu falei: eu já estou indo. Mas não se esqueça do que eu falei para você. A gente está falando de morte, as coisas que estavam acontecendo de morte, as questões da vida, por exemplo, esse vírus que está por aí, né? Essa praga que está por aí, enfim. E aí fica todo mundo falando morte, teve um terremoto esses dias, que quase abala também os Estados Unidos, por ser próximo, e aí deram aquele alerta de maremoto, de tsunami, e aí como é que vai ser? Pô, você vê o que está acontecendo, as coisas estão acontecendo, estão acontecendo, e ele e outro senhor falando, e eu só ouvindo. Aí ele olharam para mim e falou: o que o senhor acha disso tudo? Eu falei: para mim normal. Aliás, desculpe, eu usei essa expressão, para mim comum. Ele falou: como assim comum? A Bíblia diz que isso tudo ia acontecer. Quem lê a Bíblia sabe. Isso é comum acontecer. Terremoto, a Bíblia está falando já faz 2000 anos que Jesus falou que ia ter terremoto nesse tempo. Está falando de guerras? A Bíblia fala que haveria guerras, rumores de guerras. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino, pestes, fome, miséria. Isso tudo a Bíblia fala. Inclusive a Bíblia dá um alerta. Jesus falou: toma cuidado, porque como foi nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Pô, os caras casavam, se davam em casamento e tal, mas como é que era no dia de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas eram descrentes, elas não estavam nem aí. Elas não queriam saber de ler Bíblia, elas não queriam saber de Deus, elas nem acreditavam na palavra. Hoje, em determinados lugares, se você for falar de inferno, de volta de Jesus, de vida eterna, muita gente vai dar risada de você. E eu disse para esses dois senhores, eu falei: vocês têm que estar firmes hoje. Isso tudo que está acontecendo serve de alerta, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas se Deus vier me buscar amanhã, ou se Jesus voltar amanhã, eu tenho plena convicção, porque eu entreguei a minha vida para Ele, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e eu vou passar a eternidade com esse Deus. Eu posso estar até passando por um momento de deserto, mas o meu foco está no Senhor e a palavra dele está dentro do meu coração. Para encerrar aqui, irmãos, teve muitos que passaram pelo deserto e foram aprovados, mas tem muitos que passam pelo deserto e são reprovados. Aqui na igreja mesmo nós temos, como eu disse, algumas pessoas assim que estão afastadas, porque estão passando por um deserto. E infelizmente, como disse uma irmã para mim esses dias, ela disse assim: pastor, eu gostaria de ter a fé que o senhor tem. Por quê? Não, porque eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito que Deus permita que a gente sofra tanto assim. Eu não acredito, não acredito. Eu disse para ela: irmã, apesar das lutas, das dificuldades, tenha um relacionamento com Deus. Vá à igreja, ouça a palavra. Esse é o problema hoje, as pessoas não querem mais ir à igreja. Por quê? Porque não tem tempo. E eu e você precisamos ter comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. A gente precisa orar uns pelos outros, a gente precisa estudar a palavra, conhecer a palavra, guardar dentro do coração. Viajar é bom, passear é bom, dormir é bom, descansar é bom, mas melhor é estar na presença de Deus. Por que muita gente passa pelo deserto hoje? Duas questões. Termino falando sobre isso. Primeiro, quando Deus quer provar a mim e a você, quer levar a gente para um nível melhor, um nível mais profundo. E eu dizia esses dias com alegria, fui assim obrigado a falar. Logo vocês vão saber da bênção, mas eu fui obrigado assim a falar meio que por cima, para não ferir ninguém. Mas eu estive junto de uma família, e essa família, o casal e os filhos permaneceram na presença do Senhor. E olha que eles passaram poucas e boas dificuldades, lutas, enfermidades,
mas eles permaneceram firmes. E hoje eles podem contar, e vocês vão ouvir logo logo as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Nesse mesmo local que eu pude orar com eles, eu disse: Senhor, eu te agradeço porque eles permaneceram firmes, mesmo no deserto. Porque parte da família deles está tudo fora da igreja, tudo que meio que desviado. E quando você olha pessoas que já estiveram na presença de Deus e vê essas pessoas distantes de Deus, dá até tristeza. Da tristeza, entenda essa tristeza, talvez seja transformada ou relatada como decepção, quando você fala para um cara que Jesus pode mudar a vida dele, pode curar a coluna, pode tirar o bico de papagaio, pode trazer para ele um novo tempo, para ele e para a família, e ele olha para você depois de 10 minutos e fala assim: que hora que o senhor vai embora? Ou seja, esse é o tempo que a gente vive. Tem alguns crentes que a gente fala: escuta, você precisa se firmar, você precisa se colocar na presença de Deus, Jesus está aí às portas, você precisa estar firme. Ah, mas Jesus vai voltar? Bom, se ele vai voltar ou não, até brinquei esses dias, né? A presbítera Laís, numa reunião que a gente teve de líderes, e aí a irmã presbítera Laís falou: eu creio que Jesus vai voltar. Aí eu perguntei brincando, falei assim: mas será que Jesus vai voltar mesmo? Vocês acreditam mesmo que Jesus vai voltar? Todo mundo fala, Jesus vai voltar, mas será que vai voltar? Aí eles olharam para mim e falaram: calma gente, eu estou brincando, eu creio também que Jesus vai voltar. Mas é essa expressão que muitos falam hoje. Mas vamos dizer que Jesus não volte. Vamos dizer, a Bíblia diz que ele vai voltar, mas vamos dizer que Jesus não volte. E eu disse isso para esse senhor ontem. Falei: todo mundo espera morrer com 80, 90, 100 anos. Mas a morte, ela vem assim. Jogador de basquete, 41 anos de idade, no auge, cheio de dinheiro, treinando a filha para ser que nem ele. De repente o helicóptero cai e morre ele, a filha e mais familiares ou outras pessoas. Às vezes você está num lugar, uma bala perdida, como foi esses dias numa criança, matou uma criança. No Rio de Janeiro já são 4 esse ano. Você está num lugar, um carro desgovernado bate em você. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que a gente tem que estar firme com Cristo hoje. Meu irmão, minha irmã, se serve de alerta. Não baixe a guarda, não desanime, mesmo no deserto. Recite a palavra. Pastor, mas eu não sei. Estude então a palavra, guarda no teu coração, para você não pecar contra Deus. E mesmo no deserto, Deus vai te sustentar como Ele sustentou Elias. Deus vai te ajudar como Ele ajudou Josué, fortaleceu Josué e Calebe. Deus é conosco todo o tempo. Amém? Crê nessa palavra? Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé juntos. Gostaria de orar com você. Eu não sei qual é o deserto que você está, mas aquela vontade que dá assim na língua, eu vou perguntar: você está vivendo algum tipo de deserto hoje? Dá um sinal com a sua mão aí. Não precisa nem vir aqui na frente. Você que está assistindo a gente, está vivendo um tempo de deserto? E eu sei de algumas pessoas que talvez estejam assistindo. Se elas estiverem assistindo, eu sei que elas estão passando por deserto. Mesmo no deserto, Deus está com você. Ah, pastor, mas eu não estou no deserto, está tudo bem. Que legal. Que legal. Mas se um dia o deserto chegar na sua vida, recite a palavra, guarde a palavra no teu coração, para você não pecar contra Deus, para você não reclamar, para você só agradecer e permanecer firme, que Deus dá o livramento, Deus dá o escape. Amém? Feche os teus olhos por um instante.